Continuando o cenário político nesta segunda-feira, se você ligou sua TV agora, nos próximos dias estarei só aqui na bancada do cenário, então conto com a sua participação no nosso Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenáriopolíticotcm. E aí você me pergunta, cadê Vanúvio Prachedes? Já ficou de férias de novo? Não, Vanúvio está apresentando também nos próximos dias o Jornal TCM às 6 horas da noite. Se tiver com saudade dele, liga um pouquinho mais cedo e já fica, acompanha o Ronda Policial 2 e depois já fica ligado aqui com a gente no cenário político. E ainda sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Mossoró, na última sexta-feira, nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir a opinião da população. O presidente Jair Bolsonaro veio a Mossoró para cumprir a agenda presidencial. Na ocasião, ele entregou o conjunto residencial Mossoró 1, que contou com investimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, além de ter anunciado a nova reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população moçoroense sobre o que eles acharam dessa vinda de Bolsonaro até aqui. A senhora teve alguma expectativa sobre isso? Nenhum, até mesmo porque esses políticos, cada dia que passa, deixa a gente mais decepcionado. Eu estou achando que ele está correspondendo à expectativa. Estou achando ele um grande presidente. Não sei nem o que dizer, porque não tem muito o que falar sobre Bolsonaro, não. Eu acho de grande importância. É o primeiro presidente que trabalha em prol da população brasileira. Tudo é só igual mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. Após concluir as atividades em Mossoró, Bolsonaro seguiu para Ipanguaçu, onde realizou a entrega simbólica de sistemas para o programa Água Doce e anunciou uma ampliação de crédito para a produção de carcinicultura na região. Tá aí a opinião da população sobre a visita do presidente. Como a gente já falou aqui na última sexta-feira, realmente muitos apoiadores, uma visita muito prestigiada, realmente também muito bem organizada, não teve nenhum destaque negativo na organização, na presença dele. Ele não deu entrevista, falou, fez sua passagem, seus discursos ali daquela forma que ele faz, sem se envolver em polêmica. Então, realmente, a visita do presidente Jair Bolsonaro foi muito positiva aqui em Mossoró, em Ipanguaçu. Ontem já se envolveu em nova polêmica, né, professora? A Terezinha Albuquerque, ontem, desde junho da prisão de Queiroz, o presidente não dava nenhuma, como falei no início, já adotou aquele tom moderado, mas ontem foi questionado e aí não conseguiu se segurar. Volta essa polêmica do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora avalia essas declarações tão comentadas? Carol, é lamentável pela conduta que a gente espera de um chefe de Estado, né? Então, existem, sim, prerrogativas de como o chefe deve se comportar, a forma como estabelece sua comunicação e respeito, né, aos demais. É importante que o elemento político ele é um elemento conciliador. A política ela está pautada no princípio do equilíbrio. Você não governa só os que lhe agradam, você também governa e é cidadão também aqueles que estabelecem uma oposição. Então, por mais que não se tenha votado em um presidente, por mais que você não tenha votado em um prefeito ou em um governador, mas ele tem uma conduta a seguir, né, perante a sua população, aqueles que estão ancorados principalmente pelo Estado Democrático de Direito. Então, de fato, a gente espera condutas mais responsáveis, mais baseadas no princípio de respeito, né, acima de tudo, entre aqueles que estabelecem um princípio de oposição ou um pensamento contrário ou apenas estão exercendo o seu trabalho, né? A política, a polarização ou, de certa forma, uma bandeira, um discurso de ódio, ele é um discurso segregador. E acredito que a gente tem problemas enquanto país, enquanto sociedade, a gente vivencia atualmente a situação do coronavírus, que precisa estar ancorado em atitudes mais colaborativas, atitudes mais positivas e atitudes com capacidade de respostas técnicas. Quando se está no governo, a gente necessita de políticas públicas. Então, todas as suas ações têm que voltadas para estabelecer resultados.
você, de certa forma, canalizar as suas ações voltadas para um discurso segregador, isso não é algo esperado de um ator político. Professora, agora, dentro de toda essa discussão, uma questão que muita gente faz é: cadê a oposição? A sensação que dá é que o presidente hoje não tem oposição, pelo menos uma oposição forte. Cadê, primeiro, a oposição e, segundo, a esquerda? É uma boa pergunta, Carol. Depois das eleições de 2018, principalmente o fato de toda a oposição esteve, ao longo dos anos, né, em uma situação muito voltada, claro, para governos que sempre tiveram boa aprovação, que foi o governo do PT, né, principalmente no governo Lula especificamente. No primeiro mandato do governo Dilma e o segundo mandato bem menor, os indicadores de aprovação, você tem uma oposição de centro-direita mais desarticulada. E você tem também um cenário que até então era de um partido de centro-esquerda, que foi governista, que está demorando a se articular junto com outros, né, blocos políticos, a formarem um bloco de oposição consistente ao presidente Jair Bolsonaro. E ainda mais que o presidente, cuja agenda agora pauta-se em auxílios e programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família, você dificulta mais ainda o discurso da oposição, porque quem será contra ao programa de um auxílio financeiro para famílias em vulnerabilidade? Então, dificilmente você vai encontrar oposição no Congresso, dificilmente você vai encontrar políticos de oposição. Ele consegue, sim, se beneficiar muito bem de um cenário onde você não consegue canalizar a figura de um líder ou de um partido, né? Você tem um bloco de governadores no Nordeste, de oposição mais consistente ao presidente, você tem um grupo de centro-direita governando a região sul e sudeste, mas que não levanta nomes que possam ser, de fato, adversários que gerem, sim, uma instabilidade no governo Jair Bolsonaro. Quem acaba sendo o principal adversário acaba sendo seus próprios discursos, sua própria forma de fazer política. E a tentativa hoje do Centrão, que acaba sendo a base de apoio do Jair Bolsonaro, é tentar canalizar esses discursos do presidente, tentar amenizar, apaziguar, e assim fazendo com que sua trajetória para 2022 torne-se mais positiva. É justamente o que vem sendo feito nos últimos 2 meses, os últimos 60 dias, de junho para cá, mais ou menos. Queiroz foi preso no dia 18 de junho, que é evitar que ele cometa essas declarações. Até o dia de ontem, né? Até ontem, com o discurso com a jornalista. Então, você tem, sim, a partir do momento que você começa a viajar para o Nordeste, inaugurar obras estruturantes, o presidente ele consegue canalizar uma imagem positiva, uma análise mais republicana e democrática, podemos assim dizer. Porém, Bolsonaro, ele alicerçou toda a sua carreira política em cima de polêmicas desses discursos que foi proferido ontem. Então, até onde o Centrão vai conseguir apaziguar Bolsonaro, até onde o Centrão e o seu bloco político, né, de sustentação irá, né, de certa forma, minimizar os efeitos que, de certa forma, são efeitos dissidentes, efeitos de desacordos e efeitos polêmicos, é a grande questão que a gente só vai conseguir verificar nos próximos meses. Mas existe, sim, a tentativa de blocos políticos de tentar minimizar isso. Pensando em 2022, Moro é a principal oposição ao presidente Jair Bolsonaro? Moro foi uma grande figura, né, no que diz respeito à agenda eleitoral de 2018. Né? Ele promoveu uma pauta que canalizou votos, ele promoveu um discurso que, claro, o Bolsonaro conseguiu oportunizar muito bem isso. No entanto, depois de sua saída, ele não se mostrou ainda um oponente
que mostre, de certa forma, até um certo momento, forte o suficiente para combater Bolsonaro. Eu não consigo perceber isso hoje. A ciência política não gosta muito de fazer previsões, até porque os cenários eles são muito incertos, né? Principalmente com o que a gente vem vivenciando, mas até então não consigo verificar Moro e perceber Moro como uma grande oposição para Bolsonaro. O ex-presidente Lula, caso essa suspeição de Moro seja realmente confirmada ali no âmbito do STF, ele se tornar elegível por acaso, ainda teria forças o presidente Lula para concorrer a uma eleição? Nunca podemos subestimar um ator político que tem uma vida política de muitos anos como a figura do ex-presidente Lula. Então, seria até leviano dizer que Lula não causa mais um medo ou não teria chances de uma eleição em 2022. Porém, na atual circunstância, dentro do que a gente percebe hoje, ele é uma figura que não vem se destacando muito, não vem aparecendo muito e, de certa forma, não consegue ainda ter um discurso, não consegue unificar a esquerda e a oposição contra Bolsonaro. Então, neste momento, não vejo Lula como um oponente de peso. No entanto, as eleições em 2022, Lula, podemos assim dizer, é um animal político, ele faz política a vida inteira, então não podemos desconsiderar, assim, um eleitorado fiel, não podemos desconsiderar redutos do PT e como eles vão, de certa forma, se mostrar frente ao ex-presidente como candidato. O Fernando Haddad não conseguiu canalizar os votos de Lula nas eleições de 2018, mas outra coisa será Lula enquanto candidato. E a gente só vai conseguir perceber isso quando se aproximar as eleições de fato. Mas até um certo momento, o Lula não consegue canalizar uma oposição. E a esquerda também tem sumido. A gente falou sobre possível oposição a Jair Bolsonaro, falamos de nomes do Centrão. Mas a esquerda me parece que não consegue ter um outro nome além de Lula e que não está nesse momento demonstrando qualquer estratégia ou força. A senhora concorda com isso? Concordo, sim, Carol. A esquerda vem demorando para se reorganizar, acabou tornando-se acéfala, né, de certa forma, com a inelegibilidade do ex-presidente Lula. Você tem, sim, o coronavírus respingando mais diretamente, né, nos entes federativos das prefeituras e nos governos do Estado. Quem poderia, de fato, ser grandes oponentes ao Jair Bolsonaro são os governadores, porém, esses vêm sentindo os efeitos do coronavírus, seus índices de aprovação vêm caindo. No entanto, sabendo que a saúde, a pactuação da saúde, ela é estabelecida em relação ao governo municipal, estadual e federal. Porém, Bolsonaro estrategicamente consegue desvincular a sua imagem de combate ao coronavírus e transferindo a responsabilidade para os governadores. A gente até então está sem ministro de saúde ainda, né? A gente tem um interino. E isso mostra de que ele vem conseguindo se desresponsabilizar. Então, a partir do momento que os governos estaduais tornam-se responsáveis, você começa a ter os efeitos negativos da pandemia sobre suas ações e sobre suas aprovações. É onde sim poderia futuros opositores mais fortes, como Flávio Dino, né, como Camilo no Ceará. Esse comportamento do governo federal como um todo, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas do seu grupo, de atacar as instituições, né? Por vezes o Congresso Nacional agora amenizou por conta dessa aliança, vamos chamar assim, com o Centrão, mas também a Justiça, por exemplo, essa relação com as instituições em pé de guerra, isso prejudica mais a quem nesse momento? Prejudica nós, sociedades, né, onde a gente tem expectativas de comportamento sobre os poderes, a gente tem expectativas para o judiciário, a gente tem expectativas de comportamento para o Congresso, a gente tem expectativas de comportamento, né, para o Executivo. Um Estado democrático de direito
responsabilidades, existem funções, que é o processo de fiscalização entre os entes federativos, prerrogativas de ações, e eles têm que ser respeitados. A partir do momento que você tem, muitas vezes, um Planalto ausente em políticas públicas, você acaba conclamando um Congresso a fazer medidas e ações que são de responsabilidade do governo federal. A partir do momento que você tem, a Justiça, muitas vezes, tem que decidir ações que são de fato para o Congresso. Então, qualquer conflito entre os poderes, ele gera um sistema de instabilidade política que não é benéfico para a sociedade, não é benéfico para a democracia. A democracia, ela se alicerça quando os poderes atuam de forma independente, num processo que a gente chama de check and balance. A gente tem aqui a participação do Luiz Aires. Luiz Aires está fazendo uma denúncia de comunidade aqui. Ele disse que lá no aeroporto está há mais de 15 dias, no aeroporto 2, há mais de 15 dias sem água, viu? Está dizendo que a CAERN não dá nenhuma informação, está dado seu recado, viu, Luiz Aires? Já ligou para a CAERN, já chamou e não deu informação, está feita a sua denúncia aqui. Nosso tempo, infelizmente, já está no final. Professora Terezinha Albuquerque, muito obrigada por participar do programa aqui com a gente, com as suas análises e esclarecimentos sobre o cenário nacional na política. Eu que agradeço e fico à disposição para os novos convites e para novos debates. Muito obrigada, professora. A gente vai finalizando o cenário político por aqui. Quero mandar um alô aqui para a Daily. Daily está aqui pedindo, está tentando assistir o cenário político, conversando comigo aqui. Daqui a pouquinho ele passa informação. Sou eu mesma que estou conversando com você aqui no nosso Instagram. As redes sociais estão disponíveis para você participar. Muito obrigada a todo mundo que participou do programa com a gente. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no cenário político, na TCM. Você liga às 7h25 da noite, se conecta nas nossas redes sociais, participa do programa com a gente. Amanhã a gente vai receber aqui a reitora eleita da UFERSA, a Ludmila Carvalho, e você já prepara a sua pergunta para participar com a gente. Tenha uma boa noite. Até lá.